Então vamos lá, vamos trabalhar hoje com o conceito de constituição. Nós levaremos em consideração aí três acepções, três modos de se observar o conceito de constituição. Lembrando que nós estamos trabalhando, obviamente, com o constitucionalismo moderno, pós-Revolução Francesa, ali término da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, e é exatamente isso que nós levaremos em consideração, onde nós temos majoritariamente constituições escritas, né? Então vamos lá. Conceito de constituição, teremos ali três acepções, três modos de conceituar a Constituição que nos chamam a atenção inicialmente. Devemos lembrar que a Constituição, na verdade, constitui ali o documento fundante, ou seja, o instrumento fundante de uma nova ordem jurídica, de um novo Estado, e é exatamente isso que nós devemos considerar. Mas olha, a Constituição é fruto de uma decisão política? A Constituição é fruto da reunião de fatores sociais, de elementos sociais, a sociologia sendo importante para a instituição de uma Constituição? Ou a Constituição é simplesmente uma lei? É exatamente isso que nos interessa. Quando eu pego a Constituição de Kelsen, e nós iremos tratá-la com muita atenção, Constituição é lei, é simplesmente aquilo que fora estatuído no instrumento normativo, numa lei. Agora, quando eu olho o aspecto sociológico, o aspecto político, Constituição não é lei. Constituição é outra coisa. A lei pode trazer, representar aquilo que há numa Constituição. Então, sob o aspecto sociológico, sob o aspecto político, a princípio, todo Estado tem uma Constituição. Então vamos lá. Vamos observar o que nós temos do quadro ali inicialmente. Nós vamos trabalhar, como eu havia dito, com essas três acepções aqui. Constituição num conceito sociológico, Constituição num conceito político e Constituição num conceito jurídico. Quando se fala do conceito sociológico, nós estamos falando de Ferdinand Lassalle, que é o autor deste conceito. Segundo Ferdinand Lassalle, a Constituição nada mais é que o somatório dos fatores reais e efetivos de poder. Segundo Lassalle, a Constituição nada mais é que o somatório desses fatores reais e efetivos de poder. Então, não interessa o que há na lei, não interessa o que há no papel, não interessa. O que me interessa é observar o que há na sociedade como fatores reais e efetivos de poder. Isso é Constituição. Ainda que não esteja ela positivada, ainda que não esteja ela prevista numa lei. Então, quando eu olho determinado Estado, eu irei perceber ali que naquele Estado eu tenho um elemento sociológico que são os fatores de poder, os fatores reais de poder. Todo Estado, então, tem uma Constituição, mas nem todo Estado tem essa Constituição positivada. Segundo Lassalle, e isso nos chama muita atenção, quando aquela Constituição que vem a ser positivada, que vem a ser escrita na lei, quando ela não representa os fatores reais de poder, ela é simplesmente, nas palavras de Lassalle, uma folha de papel. É aquilo que na classificação nós temos como constituições semânticas. Então, olha que interessante. O que seria Constituição, então, para Lassalle? Ele olha para a sociedade e fala, olha, aqui nesse Estado eu tenho determinados fatores de poder, fatores reais. Então, esse somatório desses fatores é, na verdade, a Constituição. Se haverá positivação ou não, se haverá previsão em lei ou não, a ele não interessa nesse momento. Então, para Lassalle, Constituição é o somatório dos fatores reais de poder. Então, aí ele faz uma analogia, Lassalle faz uma analogia bem interessante, que é o seguinte. Ora, quando eu olho um ente, um ser, eu olho que esse ser tem uma constituição. Ele é constituído de algo. Esse ser que é constituído de algo,
ele não tem como se apresentar de outro modo. Ele não tem como ter uma outra roupagem. Então, por exemplo, isso na analogia de La Salle, se eu tenho uma macieira, um pé de maçã, não adianta eu colocar ali uma etiqueta naquele pé de maçã falando, ó, isto é uma figueira. Se eu coloco ali que aquele pé de maçã é uma figueira, isso não irá mudar a substância, a constituição desse ser. Os frutos que dali advirão, serão evidentemente maçãs e não figos, exatamente porque eu coloquei ali uma etiqueta indicando que aquilo era uma figueira. Então, essa dissonância entre os elementos substanciais, ou seja, a somatória de poder, a somatória de fatores reais e efetivos de poder e aquilo que há na folha de papel, faz com que esta folha de papel não seja de fato uma constituição e simplesmente, sim, uma folha de papel. A figueira não passa a existir simplesmente porque eu coloquei uma etiqueta na macieira dizendo que ela é uma figueira. Não é possível isso. Então ele faz essa analogia. Olha, então, para Ferdinand Lassalle, constituição é o somatório dos fatores reais de poder. Olha o que nós temos aí no quadro. Ferdinand Lassalle, e aí eu quero só trazer aqui um instrumento para a gente guardar essa informação na hora da prova para você não fazer confusão. Quando nós falamos de fatores sociológicos, olha aqui, SL, o autor é Ferdinand Lassalle. É só para a gente lembrar, tá? Vincular o conceito sociológico a Ferdinand Lassalle. Constituição, então, é, na sua percepção, a somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. Ferdinand Lassalle, você percebe que ele nasceu em 1825, faleceu em 1864. Aliás, o falecimento de Ferdinand Lassalle decorreu, e aí de forma inusitada, só a título ilustrativo, decorreu de um duelo que ele fez buscando casar-se com uma jovem. Então, essa jovem, Ferdinand Lassalle pretendia casar com essa jovem, o pai não queria o casamento, e prometeu essa moça ao outro jovem, e Ferdinand Lassalle desafiou a um duelo e perdeu o duelo, veio a falecer. Então, bem inusitado isso, não? Então, Ferdinand Lassalle, conceito sociológico de Constituição. Lembrando que para Ferdinand Lassalle, como a gente tinha destacado, a Constituição, ela nada mais é que a representação, vamos botar no quadro ali, a Constituição nada mais é que a representação do equilíbrio de forças econômicas, sociais, religiosas e culturais de um determinado Estado. Quando essa Constituição que nós temos aqui, quando ela não representa essas forças que eu tenho aqui, ela nada mais é que uma simples folha de papel. Esse é o conceito de Ferdinand Lassalle. Então, para Lassalle, todo Estado tem uma Constituição, porque todo Estado tem em seu âmbito ou no seu seio uma representação de fatores reais de poder. Agora vamos à conceituação sobre aspecto político. Carl Schmitt, alemão, positivista, quando eu digo que positivista, estou dizendo que para ele a lei é importantíssima, tá? Então, olha que interessante que eu vou dizer. Carl Schmitt, ele diz que a Constituição, na verdade, constitui uma decisão política fundamental, uma decisão de natureza política. Tanto é verdade, nesse sentido, a percepção de Schmitt, que ele diz que eventual controle de constitucionalidade não deveria ser realizado por um tribunal constitucional que compõe o Poder Judiciário. Ele acredita que o controle de constitucionalidade tem que se dar pelo Poder Executivo. Então, olha que interessante a visão de Schmitt. Lembrando, Carl Schmitt, alemão, teve uma vinculação muito próxima
com o nazismo, uma vinculação muito próxima com o regime nazista. Tanto que chegou a ser preso posteriormente, quando as forças aliadas derrotaram Hitler. Carl Schmitt chegou a ser preso. Não foi, todavia, condenado no tribunal de Nuremberg, não foi submetido a julgamento, porque não se estabeleceu conexão entre a postura de Schmitt e o que fora feito pelo Reich, pelo regime nazista naquela situação. Então vamos lá. Conceito político de Constituição. Uma decisão de natureza política e fundamental. Portanto, para Schmitt, eu tenho uma coisa. Constituição é uma coisa, é aquela decisão política que pode ser positivada ou não, que pode gerar uma norma ou não. Então ele distingue o que é Constituição no sentido material. O que seria Constituição no sentido material? É aquela decisão política fundamental. E do outro lado eu tenho a lei constitucional. Quando essa decisão política ela é positivada, eu tenho a lei constitucional. Então ele estabelece a distinção entre Constituição e lei constitucional. Para ele, também, todo Estado terá uma Constituição. Por quê? Porque todo Estado tem uma decisão política fundamental em relação à sua estrutura, em relação à sua organização. Então, Carl Schmitt diz que Constituição é uma decisão política. Vamos dar uma olhada no quadro. Em relação ao conceito, Carl Schmitt, decisão política fundamental da qual pode ser feita ou não uma norma jurídica. Esse é o conceito de Constituição para Schmitt, um conceito político. Ele distingue, então, Constituição, que é a decisão política, do que de lei constitucional. Então, Constituição, decisão política fundamental, vontade manifestada pelo titular do poder constituinte, e a lei constitucional nada mais é que a formalização daquilo que fora decidido. Então, Carl Schmitt, aí eu vou abrir o quadro todo para você visualizar. Carl Schmitt tem ali, como característica do seu conceito, um aspecto decisionista, já que a Constituição é uma decisão política. Então, vamos vincular aqui, para você lembrar, Carl Schmitt, conceito de natureza política, conceito de Constituição sob aspecto político. Agora, nós vamos dar um passo adiante e vamos falar a respeito do conceito que ele traz, Carl Schmitt, em relação ao conceito de Constituição no aspecto material e Constituição no aspecto formal. E por que é importante trazermos à baila isso? Já sabemos que Schmitt estabelece a distinção. Constituição é uma decisão fundamental, podendo ou não ser positivada. Quando essa Constituição é positivada, surge a lei constitucional. Então, ele estabelece a distinção entre Constituição e lei constitucional. Tá, você já percebeu que a doutrina de Schmitt, o conceito de Schmitt é trazido hoje para distinguir-se o que devemos entender como Constituição em sentido material e Constituição em sentido formal. Constituição em sentido material é aquilo que é substancial, aquilo que tem substância de Constituição ou de norma constitucional, que é aquela que trata a respeito da estrutura do Estado, da limitação dos poderes estatais, dos direitos e garantias individuais. Isso é norma constitucional em sentido material. Ao passo que a lei, quando ela está escrita, e ali eu coloco esses elementos, eu estou dando forma a esses elementos. Entretanto, como no nosso caso, Constituição de 88, nem tudo que há na Constituição dá para se dizer que é materialmente constitucional. Tem vários temas dentro da nossa Constituição que, por estarem inseridos no texto constitucional, são, na verdade, Constituição sob aspecto formal, mas não materialmente. Então, Schmitt faz essa distinção.
Vamos lá. Para Smith, Constituição nada mais é que as decisões fundamentais. São decisões políticas. Políticas. Isso é Constituição. Leis constitucionais, na verdade, são as demais normas inseridas no texto, ou seja, aqui eu tenho a positivação da decisão política. Então surge normas constitucionais em sentido material e normas constitucionais em sentido formal. Isso decorre da percepção de Smith. Norma constitucional em sentido material são aquelas que têm índole constitucional. Por exemplo, aquelas que versam sobre a estrutura do Estado, os direitos individuais. Já tem o que norma constitucional em sentido formal. A maneira pela qual a norma é introduzida no ordenamento jurídico, ou seja, a lei. É aquilo que chama de lei constitucional. Perfeito? Então, tudo aquilo que está inserido no texto constitucional é Constituição em sentido formal. Mas nem tudo que está no texto constitucional é Constituição em sentido material. Por exemplo, e aí, no nosso caso, a Constituição de 1988, ela fala do Colégio Dom Pedro I ou Dom Pedro II, não me lembro, no Rio de Janeiro. Obviamente que essa matéria não tem natureza constitucional. A nossa Constituição fala de licitação. Essa matéria também não é materialmente constitucional, mas passa a ser formalmente constitucional porque está inserido no texto constitucional. Então, essa distinção entre normas constitucionais em sentido material e norma constitucional em sentido formal remonta à concepção de Constituição elaborada por Carl Schmitt. Então, por hora, nós vimos o seguinte: Constituição no sentido sociológico, Ferdinand Lassalle. A Constituição nada mais é que a reunião ou o conjunto dos fatores reais de poder de uma sociedade. Portanto, todo Estado teria uma Constituição. Aspecto sociológico. Para Carl Schmitt, a Constituição nada mais é que aquela decisão política que funda o Estado, podendo ser positivada ou não. E aí eu abro um parênteses para trazer aqui o seguinte: quando a gente observa a decisão, o conceito de Schmitt, a gente se recorda daquilo que chamamos de poder constituinte material. Poder constituinte material nada mais é que aquela decisão primeira que estabelece quais são os princípios, quais são os fundamentos do Estado que será inaugurado. Poder constituinte originário, aquele que é uma potencialidade, é uma potência. Ele traz inicialmente um aspecto decisionista. Eu preciso decidir quais serão os elementos que irão integrar o meu Estado. Depois que eu decidir isso, aí eu irei fazer o quê? Realizar esse poder constituinte, formalizando ele. Poder constituinte formal. Tá bom? Legal. Então, visto isso, conceito político e conceito sociológico de Constituição. É isso aí.